Mas o foco de Atenas, ao longo da história, foi se concentrando na ideia de democracia. E é claro que a democracia grega, a democracia ateniense em especial, ela tem também diferentes estágios, ela tem uma evolução própria e ela foi focada, como você sabe, na ideia de uma democracia direta. Então a democracia dos gregos ela é muito louvada hoje em dia por causa dessa democracia direta, como um ideal democrático de participação dos cidadãos, mas a gente precisa fazer algumas ressalvas. A primeira ressalva é que a democracia era direta, mas ela tinha um sistema de funcionamento bastante complexo. Como eu mencionei, nós não temos tempo nem o nosso foco nos concentrar nesse funcionamento complexo da democracia ateniense. Por outro lado também, ela era uma democracia bastante restritiva. Nem todo mundo era cidadão. Nem todo mundo podia participar das deliberações da polis na ágora. Ágora significa praça ou mercado, né? Na verdade, a ideia é o chão, né? Nem todo mundo podia participar das deliberações da polis na ágora. Então, ela era uma democracia direta, mas ela era uma democracia bastante restritiva. E o que aconteceu, então, no estágio final da democracia grega? No estágio final da democracia grega, os oradores sofistas, eles começaram a desempenhar um papel muito importante. E aí surgiram a figura dos demagogos. E a demagogia vem desde a época da Grécia Antiga. Demagogo, etimologicamente, significa apenas um líder do povo. Mas essa ideia de líder do povo, né, alguém que vai à frente do povo, associada à retórica sofista, ela levou a uma manipulação das decisões, das deliberações da ágora. Então, os oradores sofistas usavam lá da sua retórica, e essa é uma característica muito importante dos sofistas, para nós nos concentrarmos nisso antes de avançarmos. Os sofistas, eles defendiam a retórica como um fim em si mesmo. Só para você entender, o importante é você saber falar bem para convencer o seu público, convencer a sua plateia, ou até mesmo superar o seu adversário a partir da organização do seu pensamento, a partir da estética do seu pensamento, não importando o conteúdo do seu pensamento. Era assim que os sofistas entendiam. Os sofistas viam a retórica como um fim em si mesmo. E quando nós pensamos em termos de direito, quando nós pensamos especialmente aí no juridiquês, nós vemos que existe um embrião aí de pensamento, né? Ou um embrião no pensamento ou na forma de encarar a realidade dos sofistas. Mas então, por influência dos oradores sofistas, por influência dos demagogos, a democracia ateniense já estava bastante corrompida. Esse tipo de procedimento e esse tipo de lógica é o que está por trás, inclusive, do julgamento de Sócrates, né? Sócrates foi acusado de estar corrompendo a juventude ateniense com as suas indagações filosóficas. Foi julgado, teve um julgamento pautado pela retórica, né? A acusação dele pautada pela retórica, e foi assassinado, né? Foi executado injustamente. Isso, essa questão da manipulação das deliberações na democracia ateniense, do julgamento de Sócrates em particular, nos ajuda muito a compreendermos o pensamento de Platão. Por isso é importante nós fixarmos bem esse ponto aqui, para retomarmos esse aspecto na nossa segunda parte do curso, quando formos estudar a filosofia e o pensamento de Platão e depois de Aristóteles. Agora, como uma forma até mesmo de apresentar uma resposta a essa manipulação das deliberações da ágora, da manipulação da democracia ateniense pelos sofistas, então agora, com o desenvolvimento da filosofia, já se encontra algum tipo de recurso
teórico, já se encontra algum tipo de recurso intelectual dentro do pensamento grego. E esse recurso é exatamente um desenvolvimento mais refinado da ideia de direito natural. Nós vamos encontrar direito natural, o pensamento do direito natural em Platão, nós vamos encontrar o pensamento do direito natural em Aristóteles, em especial, e vamos nos concentrar bem pouquinho aqui, rapidamente, no pensamento do Aristóteles. O Aristóteles, em particular, ele fazia uma distinção muito importante. Ele falava da lei de um lado, lei identificada na palavrinha grega nomos, né, e dos decretos, ou da legislação de outro lado. Esses decretos, os decretos da polis, as normas da polis, identificadas com a palavrinha grega psefisma. Então, nomos e psefisma. Nomos, ou a lei, para Aristóteles, era a lei natural, o direito natural. Um direito natural que decorre da razão. Um direito natural construído a partir da razão, que é diferente dos psefisma, né, ou dos decretos da polis. A ideia de Aristóteles, obviamente, é que os decretos da polis deveriam estar de acordo com o direito natural, deveriam representar o direito natural, deveriam ser uma expressão do direito natural do nomos, da lei. E aí então vem o recurso intelectual, do qual a sociedade grega não dispunha na época do Sófocles, né, de que quando os psefisma, os decretos da polis, estiverem em contrariedade com o nomos, com a lei, com o direito natural, eles não deveriam ser aplicados, eles deveriam ser considerados nulos. Então essa é a grande contribuição do Aristóteles em termos de direito natural. Essa é uma ideia que vai permear aí toda a história, o desenvolvimento da história do direito posteriormente, e nós vamos perceber essa ideia, inclusive, né, claro, já com muitos refinamentos e muita sofisticação, por trás da própria ideia de controle de constitucionalidade. A Constituição seria o nomos, né, do Aristóteles, e a legislação infraconstitucional seriam os psefisma. Mas é a mesma estrutura básica de pensamento.